Então, será que realmente o financiamento é uma ilusão? Como que funciona o poder da alavancagem? Bora ver agora. Aqui, ó, temos. Aqui tá falando, aqui tá. Mas qual que aqui? Vamos ver aqui. Esse aqui ficou em. Foi dia 23? Não, esse aqui encerra amanhã. Quanto que tá a disputa? 15.704. Absurdo, né? Pois é, será que vale mesmo a pena financiar um imóvel ou é uma armadilha disfarçada de conquista? Vejamos. Pouca gente percebe isso, mas o financiamento tradicional, ele é o jeito mais caro da pessoa ficar pobre devagar. Por quê? Porque você entra achando que está conquistando algo, mas está só alugando o dinheiro do banco por 30 anos. Se você entender realmente de patrimônio, você não vai financiar um imóvel para você morar. Você vai financiar para você multiplicar. Aqui, como é que tá? Isso aqui encerra amanhã. Duas pessoas na disputa. Essa casa aqui, 16.500. Já comprei e vendi muito nessa cidade aqui, ó. Vamos ver por quanto que foi arrematado? Lá em Ceará, só uma pessoa deu lance. Levou sozinho um imóvel de 90 mil ou 16 mil. Fantástico, né? Vejamos. Acontece é o seguinte. As pessoas, elas pensam que o financiamento é o único caminho possível. Pois é. Na verdade é o seguinte. É o que o sistema quer que você pense. Que o único meio que você tem para conseguir comprar uma casa é através de financiamento. Você sabe que o banco ele vive de quem... De novo? O banco vive de quem paga juros. Bora lá, bora lá. Então, esse imóvel aqui foi 16.552. Então, tem muita gente que usa o imóvel só para moradia, né? E é isso que o banco quer. Você fica ali pagando 30 anos, paga 2, 3 imóveis. O banco ele vive de quem paga juro por emoção, não por quem vive de cálculo. O investidor inteligente ele faz o contrário, ele usa o crédito como alavanca. Ele não vai usar o crédito como algema para amarrar ele. O que dá para você fazer? Você compra um imóvel para você investir. Você compra um imóvel de 200 mil, que vale, aliás, um que vale 200, preço de mercado, você vai pagar 100. Você, por exemplo, financia ele, mas para você fazer a alavancagem, dá 5 mil de entrada. Financia o resto, geralmente você vai pagar uma parcela de uns 800 reais, você aluga por 1.200, te sobra o dinheiro, quem vai pagar o juro para você é o inquilino. E quando o imóvel é revendido, o próprio financiamento do comprador quita a sua dívida. Ou seja, você sai da operação com mais de 100 mil de lucro. Entendeu? Como é que é o jogo da alavancagem patrimonial? É fazer o dinheiro trabalhar por você, o inquilino te pagando juros. Isso que é alavancagem de verdade.
Só que tem gente que acha que encontrar oportunidades como essa é sorte. Não, você tem que saber garimpar. Tá vendo aqui? Estou vendo os imóveis em disputa. Tem em todo o Brasil, essa casa aqui é em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tem gente que pensa que isso aqui é só dar certo para quem tem muito dinheiro. Não é isso. Eu acabei de mostrar uma casa aqui que a pessoa arrematou hoje, finalzinho da tarde, por 16.552 com um lance único. Ou seja, sem disputa. Você não precisa ser rico. Você só precisa saber usar o capital certo, com a estratégia certa. O leilão ele é o único lugar onde o investidor já começa ganhando. O desconto é o seu primeiro lucro. Você não precisa ficar esperando a valorização, ficar dependendo só do aluguel, apesar que o aluguel é uma das estratégias que a gente usa aqui. Então, se você já comprar com uma boa margem de lucro, então você já está praticamente, é um ganho antecipado. Ou seja, se você alugar, o que vai ser? Você vai se potencializar? O fluxo para pagar o próprio custo. É aquela história. Você pode pegar um dinheiro emprestado e sem juros. Então é isso que a gente tem, o banco como sócio oculto. É como você jogar xadrez com o banco. Mas você já joga sabendo os próximos 5 movimentos. Agora, você deve estar perguntando, mas por que ninguém fala disso, tal? Qual é a sua intenção? Por que não, você não, geralmente você não vê falando isso aqui abertamente? Porque não é interessante para o sistema que você aprenda isso. Porque o mercado em si, ele vive de consumidor e não de investidor. Porque o investidor que ele entende de alavancagem, ele para de comprar promessa. Ele para de entrar em financiamento sem cálculo. Ele para de trabalhar pelo banco e faz o banco trabalhar para ele. Então essa é a diferença. Isso, gente, isso ameaça o sistema inteiro. Por isso que eu repito, o financiamento ele não é o vilão. O problema é você fazer o uso errado dele. Aí você deve estar perguntando, então qual que é o uso certo? O uso certo é o seguinte, é você fazer os imóveis, você pegar o financiamento para te gerar um ativo, não como despesa. Esse imóvel que você vai comprar através do financiamento, ele tem que te pagar, ele tem que se pagar sozinho, ele não tem que te sugar. O exemplo é simples, você vai financiar um imóvel no leilão, com 50% de desconto, enquanto muita gente no mercado espera 5 anos para valorizar, você já lucra logo no dia da compra. O aluguel cobra a parcela sozinho. O imóvel se paga sozinho. Então essa é a grande verdade, a bola da vez. É a alavancagem patrimonial, fazer o dinheiro trabalhar por você. Pode parecer clichê, mas é isso, cara. Você compra, você pode comprar financiado. Como que você vai fazer? O próprio financiamento daquela pessoa que compra imóvel seu quita o seu saldo devedor e você fica com ganho. É simples, é real, é matematicamente comprovado. Agora, por que será que a maioria das pessoas tem medo de leilão? É simples, simples, simples. Porque as pessoas, elas já foram ensinadas a ter medo do que não entende. Isso é normal. Agora, se você dominar o processo jurídico, se você dominar os cálculos, se você tiver uma boa estratégia, você não vai comprar imóvel com problema. Aliás, você vai comprar oportunidade. Enquanto tem gente que só olha o risco, tem pessoas aqui olhando o lucro escondido no risco. O que dá medo para o leigo é que o que enriquece aquela pessoa que está preparada. E é por isso que eu digo, a alavancagem é para quem estuda e não para quem sonha. Não tem nada fácil na vida não, gente. Até para comer tem que mastigar. Agora, se você fizer os financiamentos do jeito certo,
aí você vai crescer o seu patrimônio. Porque se você não souber usar o financiamento, comprar só para moradia, esse é o jeito mais caro de você ficar pobre devagar. O mesmo financiamento que pode prender umas pessoas pode libertar outros para dar um salto maior em menor tempo. É o que a gente chama de alavancagem patrimonial. O que muita gente chama de sorte, na verdade, esse é o nome de quem não entende. Isso mesmo, a sorte é o nome de quem não entende, dá para o planejamento de quem já entendeu isso antes, ó, que já estudou e está colocando na prática. Na verdade, a sorte seria a preparação com a oportunidade. Então não é questão de sorte, é a preparação com a oportunidade. E o problema grande em si não é o financiamento. Eu só vou comprar um imóvel financiado quando a Selic baixar. A gente compra aqui imóvel financiado, fazendo alavancagem financeira, com taxa de juros de 8,99% ao ano. Na verdade, a gente nem paga juros porque a gente deixa o imóvel alugado e o inquilino paga o juro para a gente. Então, a alavancagem, ela é para quem estuda e não para quem sonha. É estratégia, gente. Não tem milagre. É matemática pura. Tem muito imóvel aqui. Então, eu estou acompanhando aqui nesse finalzinho do dia aqui para ver como é que está o comportamento da galera. Então, esse dia o Rodrigo falou que o filho dele, ao invés de comprar o iPhone, comprou uma casa por 7.500. Aí as pessoas acham que é uma oportunidade única. Eu vou mostrar para vocês, ó, na mesma cidade aqui onde a gente compra, ainda tem, ó, tem um imóvel aqui que foi arrematado. Vamos ver se teve muita disputa. Teve 2 pessoas que disputaram essa casa. Um pagou 6.962, o outro pagou 8.000. Então a pessoa levou uma casa por apenas R$8.000. R$8.000. Tá entendendo o que eu tô falando? Não é 80 mil, 800 mil. É R$8.000. Não é a mansão. Inclusive, isso aqui é bom para aquela pessoa que quer fazer um investimento e não entra no leilão porque tem medo de que a casa está ocupada. Essa aqui não seria problema para você, ó. Já está faltando janela, está faltando o telhado, está faltando as portas. O que significa? Você já pode pegar o imóvel para você já partir para a reforma. Inclusive, eu fiz assim quando eu tinha medo de desocupação. Então, é isso que acontece, gente. Aqui eu sempre falo na alavancagem que é para você não descapitalizar, para você alavancar seu patrimônio. Só que eu estou falando de uma forma que você vai transformar a dívida em ativo e multiplicar o seu patrimônio com o dinheiro dos outros. Então você sabe por que na prática, por que o investidor inteligente transforma um financiamento em alavancagem? Vou te falar. Porque primeiro ele entende uma coisa, que quem compra um imóvel caro não é o banco, é a pessoa que é leiga. O banco, na verdade, ele só empresta o dinheiro porque ele sabe que ele vai receber com juros. Isso é fato. O banco vive emprestando dinheiro. Só que a grande maioria não sabe que ele não empresta dinheiro dele. Ele empresta aquele dinheiro daquela pessoa que deixa parado. Lá na renda fixa, lá na poupança. Agora, o investidor, ele pega esse mesmo dinheiro e transforma em lucro real. Vou falar mais uma vez. Você vai comprar um imóvel que vale 200 mil, você vai pagar 100 mil, você vai dar só 5 mil de entrada, você vai financiar o restante, você vai deixar esse imóvel alugado, o aluguel vai cobrir a parcela, o saldo devedor vai ser abatido no dia que você vender esse imóvel. Quem está pagando seu financiamento, seus juros, é o inquilino. No fim, você vai vender, você vai quitar, o banco vai sobrar mais de 100 mil para você. É matemática, não é sorte. Eu já falei, sorte é a oportunidade com a preparação. E oportunidade é o que não falta. Tem mais de 50 mil imóveis para você escolher. Imóvel aqui, ó, a preço de banana. Um apartamento aqui, por exemplo, aqui, ó, Itap, lá no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Ele tá aqui, ó. Vamos ver como é que foi. Foi encerrada. Ó, a pessoa levou ele por um lance único. É isso que eu gosto de olhar nesse finalzinho de tarde aqui, tá vendo? Então, às vezes você fica pensando, esse cara está contando que o inquilino vai pagar as parcelas
E aí você pode estar perguntando também, não é arriscado só depender de um inquilino para bancar o jogo? Olha só, na verdade, risco ele existe em tudo. Até você estar respirando aí, você pode bater as botas daqui para ali. Isso é fato. Ainda mais se tratando de investimento, mas o que eu tenho que falar para você? A diferença é que aqui, o especialista, o investidor, ele tem um risco calculado. Você já compra com a margem de segurança, o desconto é absurdo de grande. Se você ficar um imóvel, por exemplo, um mês vago, 2, 3 que seja, a valorização desse imóvel te protege. O leigo, geralmente, ele compra o imóvel no pico. O investidor, ele compra na base. E mais, a gente escolhe as regiões com demanda real. Imóveis que têm público garantido para aluguel. Imóveis que têm programas habitacionais que pode até mesmo comprar da gente ali de forma acelerada. E tem investidores iniciantes também. O segredo está na seleção do imóvel, não no medo. Agora tem gente que só quer comprar à vista porque diz assim, eu não quero dívida. Realmente eu respondo o seguinte, isso aqui é fato. A dívida ruim, ela te tira a liberdade, ela te afunda, realmente. Agora, a dívida boa, aquele imóvel que você vai comprar para multiplicar o seu dinheiro, aí ele te dá patrimônio. Então, se você tem medo de dever, você vive fazendo, sabe o quê? Devendo tempo e devendo oportunidade. A diferença entre a endividado e o alavancado é o direcionamento do capital. Um gasta e o outro investe. O dinheiro é o mesmo, só que o destino é diferente. Enquanto o primeiro trabalha para pagar boleto, o segundo faz o boleto pagar por ele. Se pagar. Fato. Deixa eu ver aqui como que ficou esse apartamento aqui de 31 mil lá no Rio. Ó, arrematado com lance único. É isso que a gente vê. A gente fala que a gente está no oceano azul. A gente nada de braçada. A gente trabalha sem concorrência. Agora, você sabe o que muda quando o investidor usa o leilão como base? Entendeu? Você poderia, por exemplo, pegar 150 mil, montar uma Cacau Show, demorar 3 anos para ela te recuperar o que você investiu, para depois começar a ganhar dinheiro. Aqui você poderia comprar 5 apartamentos como esse aqui, ó, sem disputa. Porque o leilão, ele é o único ambiente onde você compra o ativo com desconto estrutural, não é promocional, gente. Aqui você não está dependendo de Black Friday, de liquidação. Você compra imóvel aí com 40%, 50%, 78% como esse aqui, ó, sem concorrência. A pessoa deu lance único, levou, sem depender de sorteio. Muitos imóveis pode financiar. Essa combinação, ela é o que destrava o crescimento patrimonial rápido. Você vai alavancar seu patrimônio. É o que faz o investidor sair do jogo de poupar e entrar no jogo de multiplicar. E outra coisa, tem muita gente que pergunta para mim se precisa ter muito dinheiro para começar. Isso é um pensamento totalmente errado, quem pensa isso. Você pode começar com pouco. Acabei de te mostrar a casa aí por menos de 7 mil reais, preço de um telefone. E aqui você vai crescer rápido. Você compra com margem, você não vai comprar com emoção. Quem tem muito dinheiro, às vezes paga caro no imóvel e demora para recuperar. Quem tem pouco dinheiro, mas tem a inteligência financeira, ele vai usar aquele dinheiro, aliás, ele vai usar o dinheiro dos outros para gerar caixa. O nome disso se chama alavancagem responsável. E quando você aplica isso com imóvel de leilão, o seu lucro é exponencial. O céu é o limite. Se você não parar, você replicar, comprar 1, vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, daqui a pouco você tem a carteira de imóvel, você vai ficar milionário. Tem gente que acha que o leilão ele é arriscado demais. Olha só.
que é arriscado? Arriscado, sabe o quê? É você ficar a vida inteira você pagando juros sem retorno. O risco de quem estuda o leilão é técnico. Agora, o risco de quem não estuda é permanente. No leilão, ninguém é perfeito. Eu já errei no começo, só que o erro é corrigível. Agora, um financiamento mal feito, esse erro pode ser vitalício. O leilão, você viu aqui, te dá a oportunidade. O financiamento cego, ele te prende. Então, tem muita gente comprando imóvel na planta, paga 2, 3 imóveis. O dinheiro que ele ia comprar um aqui, dá para comprar 3, 4 no leilão. A escolha é simples. Ou você aprende a jogar, ou você continua sendo a peça do jogo. Qual que você prefere? Isso aqui existe técnica, estratégia, não é sorte não. Não tem nada a ver com tigrinho, com mega sena, com nenhum tipo de loteria, nenhum tipo de bets. E você sabe o que diferencia um investidor comum de quem domina a alavancagem? É só a visão. Isso é tudo. Porque geralmente o investidor comum ele só olha no preço, e o preço aqui não é tudo, embora é bem tentador. Agora, o investidor inteligente, ele olha o potencial. Geralmente o investidor comum, ele fica perguntando, quanto que custa? Já o investidor inteligente, ele pergunta, quanto que vai render, gente? Então é isso que é importante. Por exemplo, aqui a gente não entra em nenhuma operação para não ganhar pelo menos 30% de lucro líquido. Por quê? Para fazer sentido, porque se a Selic é 15, nós temos que ganhar o dobro. Então, enquanto tem pessoas que acham que o financiamento é só dívida, o cara inteligente que vai usar o financiamento do seu lado, ele vai ver como alavanca. E essa diferença de mentalidade é o que separa quem trabalha por dinheiro e quem faz o dinheiro trabalhar por ele. Ou seja, gente, quem compra imóvel caro não é o banco, é o leigo. E a dívida ruim, ela te prende sim. Agora, se for uma dívida boa, comprar um ativo certo, ela vai te libertar. Vou falar mais uma vez. Escreve aí. O leilão ele é o único lugar onde o desconto é estrutural, não é promocional. Não tem nada a ver com o que faz. Tem risco, só que é um risco técnico. Agora, e é contornável. Isso se você não tiver o conhecimento, mas depois que você buscar, tudo tem o passo a passo, tem o checklist. Agora, um financiamento mal feito, você fazer uma compra de forma errada, aí pode ser uma coisa vitalícia. Ou seja, ou você aprende a jogar, ou você continua sendo a peça do jogo. Por isso que eu falo, o sistema não quer que você saiba disso. E você pode conquistar a sua liberdade financeira. Não querer ficar viver só de aposentadoria. Aliás, já antecipar a sua aposentadoria, fazer seu pezinho de meia. Porque a mente milionária, ela faz a alavancagem patrimonial, porque tudo começa na mente. Você sabe então, porque isso é bom, é tanta oportunidade, e tem muita gente que ainda trava vendo isso, mesmo sabendo que é bom lucrar com imóveis assim. Por que acontece isso? Porque o medo dessa pessoa, ela está falando mais alto que o cálculo. Nós brasileiros, nós somos treinados para comprar com emoção, não com estratégia. Inclusive, tem gente que entra aqui no leilão achando que é uma coisa bagunçada, que é de qualquer jeito, começa a entrar em disputa, não segue uma estratégia de comprar, igual a gente faz aqui, comprar nas regiões metropolitanas, longe de concorrência. É isso que eu estou falando, gente. É estratégia, não é questão de sorte. Então, você tem que sentir a conquista. Não, você tem que sentir o resultado. Patrimônio não é sobre emoção, é sobre lógica. Você tem que ter mentalidade milionária. Se você entender isso, você vai parar de ficar esperando tal momento certo. Você, na verdade, vai criar um momento, porque você vai ter atitude. Enquanto tem muita pessoa que espera cair do céu, tem muita gente estudando edital, fazendo conta e entrando preparado. E sabe o que é mais curioso? Quando você entende esse mecanismo, você percebe que o risco é menor do que você continuar na inércia. Tem muita gente que começou falando no passado, quer mudar, quer ser diferente, que esse ano ia investir, daqui a pouco está final de ano de novo e continua tudo igual. Então, sim,
A alavancagem ela é mais sobre mentalidade do que dinheiro, sabia? Exatamente. O capital mais poderoso que alguém pode ter é a cabeça treinada para multiplicar. O dinheiro ele é só um combustível. Quem não entende o motor, desperdiça. Quem entende o motor, ó, acelera. Isso mesmo. A alavancagem, ela é uma lente. Com ela, você enxerga a oportunidade onde os outros vê problema. Vocês lembram dos Thundercats? Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Pois é. Enquanto o leigo ele foge de um imóvel ocupado, o investidor ele vê margem de lucro. Enquanto a pessoa leiga, o investidor leigo, ele se assusta com o financiamento, o investidor vê isso como uma ferramenta. A diferença está no olhar e não no saldo bancário, ou seja, desbloqueia sua mente e vem para a prosperidade. Aí mas você pergunta, e se der errado, e se o imóvel não vender, e se eu não alugar, o que vai acontecer? Pois é, aí é que entra o jogo profissional. O investidor ele não entra torcendo para dar certo. Ele já está preparando o cenário para não dar errado. Olha só, parece a mesma coisa, né? Mas não é. Você já tem que escolher o imóvel com uma margem boa. Você tem que comprar só em regiões que tem liquidez. Você tem que fazer os cálculos, ter uma boa planilha de viabilidade financeira. Você tem que trabalhar com o plano A, o B e o C, saber o que fazer. Se você operar com método, você não vai depender de sorte. E se uma operação for ruim, as outras cobram. É por isso que muitas vezes eu prefiro comprar com 500 mil, 12 apartamentos como esse de 40 mil, só que é apartamento que vale 184, do que comprar um só de 500 mil. Porque eu gosto de diversificar. Porque enquanto uns eu vendo com 3 meses, outros 6 meses, outros 9 meses, outro ano, aí eu não fico com o meu dinheiro parado num lugar só. Agora, vai ter gente que vai falar que isso aqui é complexo demais, que não dá para aplicar sozinho. Pois é. O difícil, sabe o que é? É você continuar onde você está. O difícil é você ver só o banco enriquecendo com o seu dinheiro, você deixando lá, você rasgando dinheiro, perdendo para a inflação e o banco enriquecendo às suas custas. Agora, você aprender o processo é uma questão de decisão e não é de dom, não. Hoje, gente, você vai ter até conteúdo gratuito aí na internet, tem mentoria, tem assessoria, você tem conteúdo suficiente para você aprender, inclusive de graça. Mas só vai colher quem executa. Leilão não é teoria, não é sorte, é campo. E o campo recompensa quem age. Quem entende essa regra vai jogar bonito. Agora quem não entende vai para a Série B, vai ficar só assistindo. Então, tem muita gente que me pergunta, como que funciona essa questão de fazer o dinheiro trabalhar por você? Como que se aplica isso no leilão? Vejamos. É simples, é só você colocar o dinheiro em movimento dentro de um ativo real. Esse imóvel ele tem que te gerar aluguel, você vai comprar ele financiado, você não vai descapitalizar, você vai usar o dinheiro do banco e o aluguel vai pagar o seu financiamento. O tempo vai amortizar o saldo. A valorização ele já vem como bônus. E quando você vender, o financiamento do comprador final vai quitar a sua dívida e vai te liberar o seu lucro. Enquanto o banco dorme, o seu patrimônio trabalha. É como você ter uma empresa que funciona sozinha, ou seja, você vai ganhar dinheiro dormindo. A diferença é que a matéria-prima aqui é o imóvel e o seu lucro já é previsível. Agora você está perguntando, mas eu estou começando agora, tal, como é que eu vou fazer? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte, é mudar a cabeça, é a mentalidade. Muitas vezes o que você está precisando não é de dinheiro, não. Às vezes você até tem um carro aí parado na garagem, só te gerando despesa, com IPVA atrasado, andando na reserva. Você pode tomar a atitude de comprar um apartamento desse aqui, por exemplo, por 37 mil que tá. Não é sobre você decorar a lei, é sobre você entender a estratégia, aprender a ler um edital, calcular a margem de lucro, estruturar. Você vai fazer uma estrutura
do jogo financeiro, o jogo de ganhar dinheiro. Se você dominar isso, você nunca mais volta para a mentalidade de consumidor. Você vai pensar como investidor de verdade. Você vai começar a enxergar o mundo em percentual, não em parcela. E aí sim, a fortuna vai virar a consequência. Aí eu vou resumir para você. Eu vou te mostrar que financiar não é um problema. Você vai ver que eu tenho razão. Estão corretíssimo nisso, que financiar não é um problema, quando você fala que não financia para não pagar juros, porque o problema não é financiar, é você financiar sem propósito. Você financiar para morar é custo. Você vai pagar 2, 3 imóveis. E tá tudo certo, ainda tem muita gente que está pagando aluguel, que é o que a gente faz aqui. Agora, você financiar para lucrar, aí é uma estratégia boa. O mesmo contrato, olha só, gente, o mesmo contrato que escraviza um, emancipa outro. A diferença está, sabe aonde? Em quem está segurando a caneta. Quando você entende isso, o banco deixa de ser o seu patrão. E aí sabe o que vai acontecer? Ele não é mais o seu patrão, ele vai ser o seu parceiro de crescimento. Para ganhar o jurinho dele, só que você não tem aquilo. Então é o que eu chamo de o sócio oculto, ou seja, o seu parceiro de crescimento. Então você vai dominar o jogo. Então, gente, não deixe o medo te dominar. Pense nos cálculos, no retorno que isso vai te dar. Você não tem que torcer para dar certo. Você tem que se preparar para não dar errado. É totalmente ao contrário. Se você acha que é difícil, difícil é do jeito que está aí. Você continuar do mesmo jeito. Como que você vai continuar com as mesmas atitudes, querendo coisas diferentes? Então é o seguinte, tenha o banco como seu parceiro. Enquanto o banqueiro está dormindo, o seu patrimônio está trabalhando por você através de imóvel. E o que eu te aconselho é você não financiar imóvel para morar. Ganha o dinheiro primeiro, depois aluga a casa dos outros, deixa aquele dinheiro trabalhando para você, multiplicando o patrimônio. O interessante é você financiar para lucrar. O próprio Santander está com taxa de juros de 8,99, mesmo a Selic estando em 15%. Então a hora é agora, pare de reclamar da sorte e venha fazer a sua alavancagem patrimonial, fazer a alavancagem financeira, fazer o dinheiro trabalhar para você através de imóveis. Beleza, galera? Sucesso para vocês e até a próxima.